Oi, em mais uma belíssima manhã de primavera, com muito sol em São Paulo, nesta quinta-feira, 3 de outubro de 2019, aqui estou a seu serviço, meu caro inscrito no meu canal do YouTube. Então, esta noite eu estava vendo o jogo semifinal da Copa Libertadores da América, quando me telefonou um dos meus gurus em matéria de direito, o Dr. Walter Mairovich Fanganiello. O Dr. Walter, palmeirense fanático, então não estava, evidentemente, vendo Flamengo e Grêmio, que não tinha nada a ver com isso. Então ele preferiu conversar comigo, enquanto eu sofria com o Flamengo jogando muito e não fazendo gol, a respeito de uma coisa absurda que ele tinha visto no noticiário a respeito do voto de Gilmar Mendes naquela sessão absurda em que o Supremo usurpou, mais uma vez, o poder legislativo, fazendo leis. Aliás, eu quero aproveitar aqui para dizer que um dos votos mais lúcidos, e eu chamei a atenção disso hoje cedo, no meu comentário na Rádio Eldorado, foi do Marco Aurélio Mello. O Marco Aurélio Mello disse exatamente o que os 11 deveriam ter concluído, e não concluíram. Ou seja, o Supremo não pode fazer lei. O Supremo pode até considerar que a lei da delação premiada é anticonstitucional e devolver ao Congresso sugestões para que o Congresso decida sobre como enquadrar na Constituição. Acontece que a Constituição, o Código Penal e a lei das delações premiadas não inclui o direito que o Supremo inventou na quarta-feira, ou seja, ontem, e que não conseguiu progredir para decidir sobre a sua influência nas decisões de juízes de instâncias inferiores, né? Pois bem, só que não. O Supremo primeiro decidiu por 7-4, dar ao ex-gerente da Petrobras, Márcio Ferreira, o direito de ter mais prazo para apresentar as suas considerações finais ao juiz da sua ação do que os réus delatores, criando dois problemas. O primeiro problema é um problema de o Supremo não ter sido eleito, então não pode criar lei. A lei, ela pode partir do Executivo, e o chefe do Executivo é eleito em eleição majoritária, com a decisão do eleitor, do cidadão, e feita, elaborada, discutida e aprovada no Congresso Nacional, que apesar das suas distorções e representações é o poder constitucional da chamada democracia representativa no Brasil. Além disso, o Supremo não pode aderir um direito pétreo da Constituição da igualdade dos cidadãos perante a lei. Os réus delatados e os réus delatores devem ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações numa ação. Além disso, o Supremo não tem o poder para simplesmente desmanchar o direito sobre delação premiada, que é um direito internacional ao qual o Brasil aderiu, em lei aprovada pelo Congresso. Mas o Walter estava mais revoltado com, além dessa decisão, né, por 7-4, a respeito do gerente lá da Petrobras, e 8-3 a respeito do próprio conceito, né, de o delator sempre ter o seu depoimento à disposição do delatado, tem uma negação da própria legalidade, uma vez que o réu delator
é premiado pelo que ele oferece ao Estado para, com sua delação, facilitar a investigação da polícia e do Ministério Público. Mas ele estava muito revoltado porque ele leu o noticiário na imprensa, segundo o qual um dos ministros do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, que na sessão e na votação declarou-se suspeito, porque ele disse, ele chamou os procuradores da Lava Jato de gangsters, então de torturadores, então ele não tinha nenhuma condições, não tem nenhuma condição de julgá-los, de ter o seu voto considerado válido, pois são seus inimigos, como ele declarou. Incluiu o juiz Sérgio Moro, que ele chamou de coaching da Operação Lava Jato, na condição de incapacitado por ter torturado. Então não pode assumir uma vaga aqui no Supremo. Mas aí o Walter estava mais revoltado com uma notícia que o Gilmar Mendes deu, a de que o nosso amigo e também meu assessor aqui jurídico, o professor Modesto Carvalhosa, da USP, que ele vive dizendo que é senil, é sócio do Deltan Dallagnol, naquela tal fundação, uma ideia infeliz, aliás, do Ministério Público, com a qual o professor Modesto Carvalhosa não tem nada a ver. Mas o Gilmar, baseado não se sabe em quê, ele pode dizer tudo o que ele quiser, porque ele é supremo, porque o seu coleguinha e discípulo Alexandre de Moraes trai tudo o que escreveu. Aliás, segundo Augusto Nunes, ele não escreveu nada, outra pessoa escreveu e ela assinou o livro e não leu. E ele está mostrando isso claramente ao trair todos os princípios que estão nos livros que ele escreveu para a faculdade, para os alunos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da qual o professor Modesto Carvalhosa também é professor. Pois é, o Gilmar Mendes acusou o professor Carvalhosa, que é autor do processo de impeachment muito justo, que eu apoio, contra ele, apresentado ao Senado e nunca levado em conta para discussão por causa de Davi Alcolumbre ser um suspeito, assustado, seja lá o que for, da Operação Lava Jato, de ser sócio do Deltan. Eu conversei pessoalmente com o professor Carvalhosa hoje, que disse que vai, evidentemente, entrar com 2 processos de calúnia e difamação contra o ministro Gilmar Mendes. E o Walter Maierovitch se dispôs, gentilmente, inclusive eu dei o telefone dele para o Carvalhosa, para defender o Carvalhosa no que for possível nisso. E o Carvalhosa me deu uma sugestão que eu vou seguir, porque ele tem uma capacidade e um conhecimento jurídico que, evidentemente, eu não tenho, né? Que é ler aqui para você a leitura que ele faz desse recuo em que o Supremo Tribunal Federal se mostrou claramente um colegiado que não se entende, um time que não joga por música. O STF se coloca numa enrascada federal. Segundo o Carvalhosa, o Supremo Tribunal Federal, a decidir por 7-4 anular sentenças condenatórias de corruptos, sem nenhuma base legal, determinando do nada que o corrupto delatado defenda por último, acabou por criar as condições para um caos judiciário em termos de segurança pública. O STF procura agora desesperadamente encontrar um mecanismo que permita apenas aos corruptos usufruir da decisão aberrante de quarta-feira. O STF teme, entre aspas, que criminosos comuns e violentos, assassinos, assaltantes, estupradores, traficantes de drogas e de armas, contrabandistas, etc., sejam beneficiados em processos condenatórios de quadrilhas, em que sempre um ou mais bandidos confessam e incriminam os outros. É interessante quando eu conversei, inclusive, com o Carvalhosa sobre esse texto e disse para ele que a Isabel adora uma cena do Bandido Juliano, um clássico do cinema italiano, de Francesco Rossi, em que há uma cena em que os acusados da máfia pela justiça italiana se engalfinham numa cela imensa no meio do tribunal, dizendo que um é que era o verdadeiro assassino e não ele, que é justamente esse argumento que o Carvalhosa usou para mim no telefone e aqui no texto dele. Para tanto, o aterrorizado STF procura aplicar o Instituto da Preclusão. Eu já falei sobre a preclusão de outra, sugestão de outro dos meus orientadores de justiça, o ex-ministro da Justiça, José Paulo Cavalcante Filho.
não pedido oportuno de direito, pré-questionamento, pedido de recurso de um ou todas as instâncias e prova do dano pela condenação. Ocorre que a preclusão o pré-questionamento e o pré-questionamento somente valem para o réu ter acesso a recurso e nunca para o exercício de seu direito constitucional de ampla defesa. A ampla defesa, que foi o pretexto para o STF anular as sentenças dos corruptos, vale para todos os condenados delatados por seus comparsas da quadrilha, na prática de todo tipo de crime, não apenas da corrupção. Eis o drama, entre aspas, porque passa o STF ao verificar que sua infame decisão a favor dos corruptos, sem nenhuma base legal, pode criar um enorme problema no capítulo da segurança pública, representado pela anulação dos processos e soltura de milhares de delinquentes violentos em todo o território nacional. Pois bem, eu não tinha falado ainda com o Walter, nem com o Carvalhosa, quando fiz um comentário ontem na Gazeta, em que eu resumi num título no meu post, né? STF defende os bandidos de suas vítimas. Pois bem, eu gostaria ainda de comentar com você uma declaração que o Cid Gomes fez a respeito da relação do líder do PP, nem me fala em PP, aquele jogador do Grêmio, né, que fez o gol ontem contra o Flamengo. Né? O líder do PP chamou o líder do PP de achacador na relação com Rodrigo Maia e disse que Maia será o próximo Eduardo Cunha, o caranguejo. Eu não gosto do Cid, não gosto do Ciro em matéria política, mas que eles de vez em quando dão uma bem dentro. Essa é uma, né? Essa aqui é uma, né? Pois mas para terminar sobre o Gilmar Mendes, eu quero dizer para vocês que o Gilmar Mendes acaba de dar salvo-conduto aos advogados José Roberto Figueiredo Santoro e Raquel Botelho Santoro César, contratados por Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-diretor da estatal paulista Dessa, acusado de ser o operador financeiro de políticos do PSDB. Eu me lembro da publicação no Fausto Macedo, o melhor repórter investigativo do Brasil, de uma declaração por escrito do Paulo Preto, dizendo que foi à missa pedir ajuda, se possível, ao meu anjo protetor, Gi, para relaxamento de minha prisão. Alguns dias depois foi constatado pelos procuradores que possivelmente o Gi, que seria o Gilmar Mendes, tinha realmente o soltou. Eu quero ainda avisar a vocês que hoje a Operação Lava Jato, né? Nesse caso é a Polícia Federal, né? O Antônio Palocci, ministro da Fazenda do governo Lula e da Casa Civil do governo Dilma, detalhou, segundo foi noticiado hoje, lá pelo Fausto, no blog dele no Estadão, em delação premiada, um suposto esquema de vazamento de informações privilegiadas sobre alterações da taxa básica de juros, a Selic, do Banco Central, envolvendo o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, e o ex-ministro Guido Mantega, da Fazenda, dos governos Lula e Dilma. Segundo o noticiário, o banco foi alvo de buscas e apreensões na Polícia Federal e na Procuradoria da República, no âmbito da Operação Estrela Cadente. É uma etapa da Lava Jato, sim, eu estava certo, deflagrada hoje. Como se sabe, o nosso Guido Mantega continua solto, graças à benemerência do protetor dos corruptos do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.